Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história hoje história 18. E nós vamos continuar falando, gente, sobre as marcas do tempo na sociedade. E por isso que essa história 18 está escrito na frente lá, parte 2, tá bom? Porque nós vamos continuar falando. Então, gente, olha lá. Hoje nós temos um texto aqui com duas fotografias. Prestem bastante atenção aqui. Deixa a professora abaixar aqui um pouquinho. Aí. Eu coloquei duas fotos. Para vocês aí não tá colorido, mas aqui para mim está. Que também vai falar sobre os costumes de antigamente, como as pessoas se comportavam, como eram os costumes, os hábitos familiares de antigamente. Por isso que o tempo tem mudado tanto o comportamento da sociedade. Ó, vamos ler o texto junto com vocês e aí a professora vai explicando, ok? Os costumes eram muito diferentes no Brasil do século XIX. Naquela época, a estrutura da família brasileira era patriarcal. O que significa isso? Que o chefe da família decidia como sua esposa, seus filhos, suas filhas e outros parentes deveriam viver e se comportar. Então, gente, patriarcal o que é? É quando o homem da casa, o chefe da família, ele resolvia tudo que ia acontecer dentro de casa. Se a mulher saísse ou não fosse sair, se o filho ia estudar ou não ia estudar, tudo que acontecesse era o homem da casa que resolvia, tá bom? E como também eles deviam se comportar, inclusive a roupa que eles iam vestir. Hoje em dia vocês têm a liberdade de ir no guarda-roupa de vocês, escolher a roupa que você quer vestir naquele dia. Mas naquele tempo, os chefes de família, no tempo que as famílias eram patriarcais, o homem o chefe da casa que resolvia qual era o tipo de roupa que toda a família ia usar, sabia? Então vamos continuar. Já as escravizadas podiam circular desacompanhadas pela cidade para buscar água nos chafarizes ou encomendas para os seus senhores. O que acontecia também no tempo patriarcal, gente? A mulher ela só podia sair de casa se o marido permitisse, no horário que ele permitisse e nunca sozinha. As mulheres, elas eram muito discriminadas se elas estivessem sozinhas na rua. Elas mostravam que estavam com a permissão de seu esposo quando levavam alguém com elas. Quem? No caso, uma escrava. Essa foto vai mostrar direitinho para vocês. A senhora saiu com as crianças, ela pode ter ido à missa ou fazer alguma coisa na farmácia, qualquer coisa assim, mas olha bem, ela está indo acompanhada. Suas mucamas, que eram as escravas dela, iam junto com ela. Isso mostrava à sociedade que ela tinha permissão do seu marido para estar fazendo isso, tá bom? Já as escravas que não viviam no sistema patriarcal, elas saíam com mais liberdade. Elas faziam vendas na rua, trabalhavam vendendo as coisas, elas saíam para buscar água nos poços, elas saíam para comprar mantimentos para a casa dos seus patrões. Elas poderiam sair sozinhas como mulheres, mas as senhoras das famílias patriarcais não poderiam, tá bom? Então, aqui continuava, ó. Algumas trabalhavam pelas ruas da cidade, vendendo quitutes e outros produtos como escravas de ganho. Então, assim, às vezes elas faziam esses produtos na casa das senhoras, mas o que acontecia? Elas tinham que sair e vender esses produtos e o dinheiro não era delas, era do seu patrão, do proprietário delas, né? Porque elas eram escravas. Então, elas levavam o dinheiro para casa e esse dinheiro não era delas, era sim dos seus proprietários, né? É tão ruim falar assim, né? A professora não gosta muito, não. É estranho, mas a gente quando vai falar no tempo antigo tem que falar assim, né? Que as pessoas escravizadas, elas trabalhavam, que elas tinham um dono. Isso é uma coisa muito ruim, eu não gosto mesmo. Mas a história é nossa. Nós temos que entender que essa é a história, não é mesmo? Então, a professora fez uma atividade simples para vocês aqui, com perguntas a respeito dessas duas fotos, porque elas são duas situações diferentes que ocorriam na mesma época, tá bom? Então, vocês vão escrever quem é que tá aqui nessa primeira foto, depois no 2, quem está na segunda foto. E daí, na 3, vocês vão colocar para mim qual é a diferença
entre uma foto e outra. O principal, gente, que eu acho que é o mais importante de vocês verem, é que a classe social, a cor da pele diferenciava as pessoas, se elas eram escravas ou senhores, né? Isso é uma coisa muito importante de se ver. E a forma que elas estão, porque lembra que eu disse a vocês que essa sociedade aqui, ó, essa aqui é patriarcal e essa não é? Então, isso é muito legal lembrar também na hora de responder, ok? Então, gente, é só isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Já já a professora volta com novas matérias. Qualquer coisa pode chamar, a professora tá pronta para responder. Um beijo, pessoal, até daqui a pouco.